Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista TV Foto Bruna Projeto Cidade Viva. Que alegria você que está conosco todas as semanas com as nossas entrevistas, com os nossos entrevistados, dando palpites, dando sugestões. Ô Elcio, entrevista X, puxa que entrevista maravilhosa. Pô, você entrevistou meu tio, você entrevistou meu pai, você entrevistou meu cunhado, você entrevistou meu vizinho. Puxa, que bacana, gostei demais da entrevista, eu não sabia que ele tinha feito isso para a cidade de Álvares Machado. Eu não sabia que desenvolvimento de Machado era dessa maneira. E o projeto Cidade Viva é isso, trazer a história de Álvares Machado para você. E hoje vamos ter um convidado extraordinário, uma pessoa que, onde eu ando na rua, o Gilmar anda na rua, às vezes as pessoas batem foto lá com o Gilmar. Gilmar, entrevista essa pessoa, nós queremos assistir a entrevista dele, queremos saber de alguma coisa da vida dele, ele que trouxe tantas coisas para a cidade de Álvares Machado. E marcamos uma, marcamos duas, marcamos três e nunca deu certo de encaixar a entrevista. Mas hoje estou aqui na casa dele, vamos fazer uma entrevista que eu tenho certeza que será uma entrevista maravilhosa. Simplesmente hoje estamos com o senhor Hernísio Miguel Notário, que está nos recebendo em sua casa hoje para nos dar uma grande entrevista para vocês. Estamos aqui então com o senhor Hernísio Miguel Notário. Senhor Hernísio, obrigado por o senhor nos receber aqui em casa, na casa do senhor. E o mais importante, o senhor nos conceder essa entrevista que é de grande valia. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu que fico agradecido pela presença de vocês aqui. Senhor Hernísio, nós vamos fazer então uma entrevista com o senhor hoje. Nós vamos fazer um retrospecto da vida do senhor. Na verdade, como eu disse para o senhor em off, nós vamos prestar uma homenagem ao senhor que fez tanto para Álvares Machado, que fez tanto para a cidade, direta e indiretamente. Então, vamos lá, vamos voltar lá atrás ao tempo. O senhor nasceu aqui mesmo? Em Álvares Machado. Aqui na cidade mesmo ou o senhor Não. nasceu no sítio? O bairro Fazendinha, aqui a 2 quilômetros daqui do centro. Como que eu digo? Vizinho aqui do bairro Limoeiro, né? Mas Fazendinha. Os pais do senhor tocavam roça? Sim. Eram lavradores, meu pai era lavrador, tinha um sítio ali na fazendinha, na época primeiro era café, certo? Aí depois, com o tempo, deixou de ser que a região era todinha café, né? A região toda de café. É isso daí, nasci aqui mesmo. E aí, o senhor ficava lá, vem passando a infância, o senhor começou a estudar aqui em Álvares Machado? Estudei, fiz o primário, eu morava no sítio. Aí, naquela época, tinha o primário e o ginasial, sim, que era a 8ª série, até a 8ª série. Eu fiz o primário no sítio, depois eu vi o primário o senhor fez no sítio? Não, aqui na cidade. Aqui mesmo. Aqui na cidade, mas eu morava no sítio. Aí depois os meus pais vieram para a cidade, morando aqui na Monsenhor Nakamura. E aí eu fiz o ginásio. Certo. E quantos irmãos o senhor era? Nós éramos em 10. 10 irmãos? 5 homens e 5 mulheres. 5 homens e 5 mulheres, todos vivos? Ou não? Não. Restam 3. Um homem, que sou eu, e 2 mulheres. 2 mulheres. O resto tudo, porque eu sou o mais novo de todos. Ah, o senhor é o caçula. Eu sou o último. E eu tenho 2 irmãs mais velhas do que eu. Uma com 90 anos, outra vai fazer agora em maio 85. Mora aqui em Álvares Machado? Uma mora aqui em Presidente Prudente e a outra mora em São Paulo. Como que é o nome dela, senhor Hernísio?
A mais velha é Virgínia. E a outra que vai fazer 85, a Adélia. E aí, mocidade aqui, o senhor é da época do fute, do cinema? Lógico. O senhor participou daquilo? Conta um pouco pra gente. Não, quando eu era ainda adolescente e comecei a namorar, né, nessa época aí, tinha um fute aqui, que pegava a rua Presidente Roosevelt ali, era interditado aos domingos, aos sábados e domingos, e a pessoa, e tinha um cinema, que é onde é o prédio hoje, era um cinema. E ali passeavam todos os namorados e tal, e era coisa gostosa, coisa simples, gostosa, bacana. Foi o fute daqui de Machado. Certo. O senhor chegou a fazer só o ginásio, já fez colegial também? O senhor Não. chegou a se formar? O que o senhor... Não. Eu só fiz isso daí, o ginásio. Aí depois, trabalhando, né, eu comecei a trabalhar cedo ainda, eu tinha 14 anos, e eu trabalhei em firmas Sambra, Anderson Cleito, banco, trabalhei num banco 3 anos e tal. Qual banco o senhor trabalhou? Era naquela época a Alta Sorocabana, depois o Banco Libanês, aí depois o banco foi vendido, foi vendendo e tal. Hoje não tem mais, era Banco Mercantil do Brasil, que foi o último que adquiriu o Banco Libanês e tal. Eu trabalhei 3 anos nesse banco, aí eu fui para Anderson Cleito. E na Anderson Cleito eu estava estudando ainda, querendo continuar os estudos, mas o trabalho era muito árduo, né? Então pouco tempo sobrava para fazer os estudos. E aí foi quando a Anderson Cleito pagava muito bem, e a remuneração era ótima. E eu trabalhei 3 anos na Anderson Cleito como auxiliar de escritório e tal. Aí me transferiram para Mirante do Paranapanema como gerente administrativo. Isso tudo solteiro, né, senhor? Não. Tudo ou não? Não. Quando o senhor estava na Cleito, o senhor já tinha casado? Não. Era solteiro. Entrei na Anderson Cleito em 53. Sim. E eu casei em 60. Ah, sim. E eu estava assim, relativamente numa firma conceituada na Anderson Cleito naquela época. Era uma escolinha de escola mesmo, né? Porque formava o indivíduo, né? Aí fui convidado a ser gerente administrativo em Mirante do Paranapanema. Certo. Aí acabou a perspectiva de estudo, porque longe, não tinha mais alternativa. Eu tinha que... Você sabe, porque Mirante não tinha, naquela época, não tinha estrada, não tinha nada, era tudo terra. Ia daqui para Mirante, eu tinha que ir a Santa Anastácio, de ônibus a Santa Anastácio, Santa Anastácio a Mirante, tudo de ônibus. Aí depois criaram um trenzinho, aquele ramal de Dourados. Trenzinho que saía de Prudente e ia para Mirante. Mas era dificultoso, difícil de você... Os acessos, era tudo difícil. Difícil. Então, esqueci totalmente. E aí, em 1960, eu casei. E... o senhor casou com a dona Irene. Isso. Ela era de lá? Não, era daqui. Certo.
nós esperamos ela se formar, porque ela se formou professora primária, e esperamos ela terminar os estudos. E assim que ela terminou em 59, em 60 nós casamos. No começo de 60, em fevereiro de 60. Assim, e aí o senhor foi para Mirante? Aí em 60, certo. Em 61, e casei e tal, e em 1961 nasceu o primeiro filho, que é o Sérgio, 61, um ano depois de casado. Eu casei o dia 18 de fevereiro, ele nasceu dia 23 de fevereiro, de um ano depois. Um ano depois, quase deu certinho, 31 anos. Isso. Aí eu fui para Mirante, e ele era criança e tal, e ela dava aula aqui, depois ela passou a dar aula lá, né? Naquela época, fazer o primário, era como ela era professora primária, tinha aquelas burocracia de tal, e ela não... Bom, aí fui para Mirante. O salário era muito bom. Eu tinha, assim, umas regalias que outros não tinham, né? Que era os outros chefes de escritório, que era gerente administrativo, que eles falavam chefe de escritório, que hoje é um gerente administrativo, chefe de escritório. O que é chefe de escritório? Né? Tomar conta do escritório. Aí eu tinha casa, certo? Lá em Mirante tinha a única cidade que Anderson Cleito tinha, que tinha casa para o gerente administrativo, era Mirante. Tinha o gerente, eu, o gerente administrativo, e o maquinista. Nós três tínhamos casa. Então, eles punham no salário. Na época era 500 cruzeiros, parece. Era embutido no salário. E tiravam. Quer dizer, para não dar de graça, porque a lei não permitia. Não que não permitia, que era eu sei que é. embutido. Sim. E aí só fazia uma transação de papel, só para documentar. E então eu recebia relativamente diante dos demais gerentes administrativos um salário melhor. Certo. Por morar naquela cidade lá, porque lá não tinha. As assistências eram precárias mesmo, em Mirante era precário na época. Então eu fui bem e tal. E minha mulher deu aula lá em Mirante e tal, nos ginásios, nos colégios lá da cidade, depois zona rural e tal. E lá eu permaneci por 7 anos, de 61 a 68, certo. Na Anderson Cleito. Aí a minha mulher teve vários problemas de saúde, mas relativo à depressão. E eu, meio cansado dessa situação, sozinho, porque você fica sozinho, né? Certo? Sem pai, sem sogro, longe da família, então. Longe de tudo. Aí eu peguei e cheguei para os chefes e falei, eu quero sair. Eles não, de jeito nenhum, você não vai sair. Nós te damos uma gerência. Eu falei, mas vocês vão me dar uma gerência aonde? Aí eles me propuseram em Paraguaçu Paulista, que lá tinha usina e tinha a fábrica de óleo, que era uma coisa. Aí eu falei, ele falou, eu te dou em Paraguaçu. Eu falei, não, eu vou sair daqui. Lá para Paraguaçu? Não quero. Aí então eu te dou Venceslau, um gerente adjunto. Você é gerente, só que você vai ser gerente, porque tinha um gerente e você vai ser o gerente
adjunto você vai fazer mais a parte do Mato Grosso, que era Venceslau, fazia a parte do Mato Grosso. Falei, também não quero. Obrigado. Não, mas você tá. Aí eu pedi na época, e como eu já tinha 10 anos, mais de 10 anos de Anderson Cleito, e a lei naquela época, quando começou o fundo de garantia, eu não optei pelo fundo de garantia. Eu não. Eu fiquei na minha como empregado sem o fundo de garantia. Aí, como eu não tinha optado, eu tinha direito, por lei, a 60% da minha indenização. Mesmo pedindo a demissão. Querendo ou não querendo, o senhor tinha direito, era lei. É lei. Se você fosse mandado embora, era outra questão. Era 100%. Mas 60% eu tinha direito. Aí eu peguei e propus à diretoria, aos chefes, né, na época, que eu queria 80%. Aí eles falaram, não, eles não vão conceder, mas eu vou mandar. E mandaram a proposta para São Paulo. Eu fiz no mês de julho. E aí eles pegaram e mandaram depois a contraproposta, que 60%, que era a lei, eles me davam. Aí eu falei, não, eu aceito 60% do que eu tinha direito. Porque aí, como eu tinha 11 anos, era dobrado. Puxa vida, olha só. Era 60% era mais do que... É, lógico. E aí foi quando eu aceitei a proposta e o pessoal da Anderson Cleito não queria de jeito nenhum que eu saísse, queria, porque eu era um funcionário exemplar. Assim. E eles pegaram e me aceitaram. Aí eu peguei e vim para cá. Mas vim com a intenção, eu tinha mais ou menos negociado. Na época tinha o Morimoto, que tinha uma coisa de arroz ali perto do posto de saúde ali. Seu Morimoto. Morimoto, né? Ele estava vendendo. E o meu sogro era vivo e tinha um moinho de fubá. Aí eu soube que ele estava vendendo. Eu fui e negociei com ele para comprar essa coisa de arroz, essa máquina de arroz, beneficiamento de arroz. Negociei com ele, ele estava mais ou menos certo, tudo certinho e tal. E quando eu pedi em julho, quando foi que eu saí o negócio, em setembro, que eu vim aqui, ele falou, eu não vendo mais. Não vendo mais. Porque a minha intenção, na época, não tinha nessa região aqui, só tinha no sul. Mas eu sabia, conhecia, que empacotamento de arroz não tinha. Na época era tudo no saco, né, senhor? No saco. Isso. A minha intenção era... Só tinha no sul na época. Na época começou que eu saiba, começou no sul. Certo. A fábrica empacotar arroz de saquinho de 5 quilos e tal. E a minha intenção era isso, beneficiar arroz e empacotar. Você entendeu? Começado lá embaixo, mas a minha intenção era essa, não deu certo. Aí as firmas que me conheciam, os gerentes que me conheciam, que era da Sambra, da Vulcart, da Esteves, começaram a me querer que eu fosse trabalhar. Vulcart em primeiro lugar. Vulcart, eu tinha um amigo que ele era o Miguel Carneiro, e ele morava em Umuarama, trabalhava na Vulcart em Umuarama. E Umuarama tinha
usina de algodão e de café, junto. E ele era das duas, ele era gerente das duas. E aí ele veio aqui, ele soube, e ele me conhecia, amigo da gente, pegou e veio me chamar para mim trabalhar lá. Eu falei, eu vou para o Moarama, não vou não. Não, mas você vai. Você veio aqui, me levou lá, no Moarama, fiquei lá uma semana e tal. Mas eu não tinha interesse em si, eu já estava vindo para cá. Já vim para cá para não sair daqui mesmo. É isso. Foi mais para educação, para... Aí não, então, aí em virtude da amizade que nós tínhamos, Isso. aí eu peguei, eu fui. Fiquei lá e tal, aí eu cheguei, deu o retorno para ele, falei, não dá. Aí surgiu um gerente da Esteves, hoje não tem mais. Marco Esteves. Esteves. Aí o irmão dele era gerente da Anderson Clayton em Santo Anastácio. Quer dizer, já... E aí ligaram. Aí ele pegou e me ligou. Se eu queria, eu falei, tudo bem. Aí eu fui lá, né? Aí ele pegou e falou assim, você vem aqui na Esteves. Aí ele me deu uma coisa, eu fui em São Paulo. A Esteves era no mesmo prédio da Anderson Clayton, que lá na Rua Formosa, 367, se eu não me engano. Aí eu fui na Esteves. Cheguei lá na Esteves, ele falou, eu tenho uma vaga para você. Só que é em Arthur Nogueira. O senhor estava indo para longe, só indo para longe. Não, Arthur Nogueira, nem sabia que existia essa cidade. Arthur Nogueira, depois eu fiquei conhecendo, inclusive, depois tive até no falecimento agora de uma... E aonde que é Arthur Nogueira? Perto de Campinas, Limeira, aquela região. Cosmópolis ali e tal. Aí eu falei, não quero. Nisso, o gerente regional da Sambra também pegou e me mandou um recado para mim, que se eu quisesse, eu tinha um emprego na Sambra. Eu tinha trabalhado na Sambra quando office boy. Office boy. Aí fui lá, cheguei lá, né, falou, isso tá aqui, você vai trabalhar aqui e tal. Eu falei, só que eu fui com o intuito de que a usina tinha fechado, tá só o departamento de compra da Sambra aqui. Aí eu fui lá, cheguei e falei, Jaci, o negócio é o seguinte, eu topo, se o senhor me der o departamento de compra. Aí ele falou assim, tudo bem, só que agora não dá, que não sei o que, você vem aqui, isso vai ser... Que aí falou assim, você vai ser chefe de escritório, você vai receber o mesmo salário que você recebe do chefe de escritório, recebe aqui, você vai receber. Você vai fazer um estágio aqui e você vai ficar aqui, em Prudente. Aí eu falei, tudo bem, eu viajava todo dia e tal, e ele falou, assim, deu a entender que ele me dava o departamento de compra. Certo. Quando é um belo dia, isso foi, acho que em novembro, mais ou menos, eu tinha saído em setembro da Anderson Clayton. Aí ele chegou e falou assim, eu tenho um negócio para você vai para Santo Anastácio. Eu falei, eu não vou. Por que você não vai? Eu não vou, eu não quero, eu não tenho necessidade. Ele falou, não, você vai sim, você vai, tal, aquela onda toda. Eu fui para Santo Anastácio. Fiquei lá em Santo Anastácio como chefe de escritório, que é o mesmo gerente administrativo, só que o gerente administrativo da Anderson Clayton é diferenciado.
Ele é procurador, ele é junto com o gerente, ele e o gerente Responde por tudo. Responde por tudo, assina por tudo. Sim. Na Sambra não. Na Sambra é um... O senhor tinha mais gente aí acima. Não, era ele e eu, mas só que eu não tinha poderes. Autonomia. Mas não importava, eu estava recebendo salário normal, eu fui para lá. Cheguei lá, fiquei em novembro, dezembro, aí, e eu viajava 2 vezes por semana, ia na segunda-feira de manhã cedo, e na quarta-feira à noite vinha, ficava quinta, sexta, no sábado vinha outra vez, tal, irmão. E aí ele chegou um dia e falou assim, não, o gerente, que era o gerente lá da usina, pegou e falou, não, você vai ter que mudar. Eu falei, eu não mudo. Aí, não mudo? Eu falei, não, eu não vou mudar. Eu se quiser que eu fico dessa maneira, senão eu vou sair. Aí insistiram, aí no dia 28 de fevereiro, fiz uma carta, pus na mesa do gerente, falei, tchau e benção. Não vou ficar. Certo? Mas já tinha sido procurado por o seu Zé Antônio Martins Bernal, que era o pai do Elmo, tinha me procurado para mim trabalhar com eles. E eu não estava afim de trabalhar, trabalhar particular, aquele negócio todo. Mas aí eu não tinha, dia 28 de fevereiro, cheguei, bati a carta e tal. Aí, logo que eu saí, eu procurei ele, eu falei, o senhor Zé, ele falou, não está em pé, está aqui, ó, você vai começar aqui a trabalhar comigo. Comecei no dia 3 de março de 69. Rapaz, 69. Trabalhar com ele, como contador, assim, contador da maneira, né, de fazer os serviços contábeis, aqueles negócios todos. Bom, isso foi... E auxiliava ele nas questões financeiras e tal, das propriedades que ele tinha propriedade no Paraná, no Mato Grosso do Sul, na época, Mato Grosso do Sul e Paraná e aqui. Aí perto de Mirante. E eu fiquei com ele, aí o Elmo era recém-casado, certo? E aí auxiliando eles ali, tá? E foi. Aí depois eles começaram a progredir, inclusive questão de destilaria, eles foram sócios da destilaria Dalva, e eu sempre na testa. certo. Só que aí, quando ele começou a progredir, eu passei a ser um gerente administrativo deles. Certo. Fazia tudo por eles, era procurador deles, certo? E até que na destilaria Dalva, aí eles começaram a comprar terras no Mato Grosso do Norte, lá e fiquei lá. Que auxiliando eles em tudo que eles precisavam, eu auxiliei eles. Ô, senhor Nísio, quem que era José Maria? E na época também... José Antônio Martins Bernal, porque José Maria era o pai dele. José Maria Bernal era o pai. E ele é José Antônio Martins Bernal. Então, o velho, eu tive muito pouco contato com o pai, que era José Maria. Certo. José Maria. E esse Zé Antônio Martins Bernal, ele sempre foi de lavoura, de plantar. E ele plantou hortelã,
né, aí no 4. Era uma febre, né? Era uma febre. Aqui teve fábrica de hortelã, que tinha duas, chegou a ter duas fábricas de hortelã. Isso, o pessoal contou mesmo. Isso. E aí, e ele era o tipo assim, empreendedor. Ele sempre foi empreendedor. Sempre esteve na frente, gostava das coisas e tal. E ele plantou hortelã na época boa do hortelã aqui, certo? Ele tinha, plantava ali no bairro 4 ali, quilômetro 4 que eles falam, e ele então, hortelã, teve muitos japoneses que ficaram ricos e muitos pobres. Verdade. Porque o hortelã era um tipo assim de um produto meio assim perigoso nesse pátio, nesse coisa. Ele tem um preço lá em cima, depois cair lá embaixo. Aí outra coisa também que ele foi empreendedor foi batata, plantio de batata aqui. Olha só, batata certo? Doce. Não. Batatinha. Batatinha mesmo. A batatinha. E plantava também, ele plantou também muita batata. E teve muita gente que ficou rico e também empobreceu. Porque ela tem uma oscilação, muito grande, os dois, tanto o hortelã como mais o hortelã, a batata não. E a batata não era muito, produzia bem aqui, mas não era aquela coisa, como é lá perto de Curitiba, naquela região lá. Então, mas ele teve. E aí o problema dele era café. Depois aí veio a coisa do café. E aí ele tinha fazenda de café em São Jorge do Ivaí e Cruzeiro do Oeste. Certo. Ele tinha café. E com isso ele depois comprou no Mato Grosso do Sul, que era gado, mas café era esses dois lugares aí. São Jorge do Ivaí, que é ali perto de Maringá, e Cruzeiro do Oeste, que é perto do Umuarama. E aí tal, ele sempre foi assim, desbravando. Chegava e comprava e desbravava e plantava e aquele negócio todo, como ele fez em Naviraí. Na época que ele foi para Naviraí era tudo mata. Se enxerga aqui, o cara enxergava lá na frente. Impressionante, né? Isso daí, ele teve sempre lá na frente. Diferente. E foi desbravando aí. Quando ele tinha uma fazenda muito boa ali em Naviraí, ali, nossa, tinha 2.000 alqueires ali em Naviraí, e ainda continuava com a fazenda em Cruzeiro do Oeste e com 100 alqueires só em São Jorge do Ivaí. Mas essa São Jorge do Ivaí era que tinha, que produzia, inclusive ele tinha a máquina de café, então o seu Zé sempre foi um empreendedor. Ele foi um empreendedor mesmo. Ele sempre... Ô, senhor Nício, e voltando lá na Sambra, aí o senhor, na época, estava trabalhando ali com o Elmo, e como é que foi? Aí continua. Aí vou vir para cá trabalhar com eles. O seu Zé, na hora que ele contratou, me falou, você vai dar o Elmo vai ser o seu chefe, propriamente dito, porque quem vai dar as ordens, comandar é o Elmo tal. E eu comecei a trabalhar com eles ali e tal, aí eles evoluíram bastante e tal, aí passou para essa destilaria, outra que começou na época,
essa coisa do álcool. Sim. Aí ele mais na época chegou a ser 20, mais ou menos 20 elementos que fundaram a destilaria Dalva. Os chefes mesmo era ele, o Armênio Dias Vestim de Bernardes, o Pedro Ortiz de Santo Anastácio, o Leonildo Denari de Bernardes, outras pessoas. Os que ficaram no final foram esses daí, o Leonildo Denari e tal, o Elmo. Aí o Elmo fazia parte. Aí plantar cana. Certo. No começo, assim, foi uma beleza, tinha incentivo do governo, aquele negócio todo. E depois o negócio começou a dar para trás. Certo? Por que isso? É o seguinte, o álcool o álcool quem tem usina, o certo é ter usina de álcool e açúcar. É verdade, já ouvi falar. Só que eles só tinham álcool. Só o álcool. O álcool, eles não tinham nada. O álcool faz isso também. E o álcool tem esses intempéries de preços. Exatamente. E começou aquela época. E como eles tinham entrado e tinham financiado, os financiamentos começaram a subir. Fica caro, né? Ficou caro. Aí, juro, né? Aí tornou-se inviável. Começou a tornar-se inviável a fabricação de álcool. Os que estavam lá embaixo, os sócios que tinham coisa, foram saindo. Só ficou aqueles que tinham, que o Leonildo Denari tinha propriedade, Pedro Ortiz tinha propriedade, o Armênio Vestim tinha propriedade, o seu Zé Antônio Martins Bernardo tinha propriedade. Eles ficaram com uma bucha na mão. Não, eles ficaram porque eles tinham a propriedade e plantavam. Exatamente. Mas mesmo assim era inviável, tornou-se inviável. Olha só. Certo? Aí procuraram vender. E venderam para um malandro. E o malandro. E ele pegou e vendeu, recebeu uma parte, outra parte não recebeu e ficou por isso até agora. Até agora. Tem coisa para receber. E não recebe. Ah, não. Certo. Era um cara lá de Sertãozinho lá. Aí acabou esse negócio do álcool. Puxa vida, hein? Acabou a destilaria, tal, ela tá lá deteriorando. Isso acabou em nada lá. Em nada, tá ali, ó, entre Santo Anastácio e Mirante, no quilômetro 22 ali, no quilômetro 22. E acabou o álcool. Então, aí nisso o São José começou a expandir para o norte. Sim. Ele já tinha fazenda, propriedade lá no norte, no Mato Grosso no norte. E começou a abrir. E outra coisa que também era muito dispendioso, quer dizer, gastava muito. Custo alto. Custo alto, certo? E foi. E ele gastou muito dinheiro lá no norte, lá no Mato Grosso, para abrir aquelas propriedades, aquele negócio todo. E foi, certo? Foi diminuindo a coisa, mas ele foi um grande empreendedor. Zé Antônio Martins Bernardo foi um grande empreendedor. Senhor Nils, aí o senhor ficou e o senhor está trabalhando lá? Aí depois do falecimento dele, em 2000. 2000. 9 de... Acho que é 9 de maio, se não me engano. 9 de maio de 2000. Ele fazia, dia 25 de maio, ele fazia aniversário.
O senhor lembra as datas certinho? É 25 de maio, ele fazia aniversário e ele morreu no 9 de maio. Ele era de 1915, ele morreu em 2000, tinha 85 anos. Puxa, 85. Ia fazer 85 anos, o seu Zé. Aí eu passei a ser funcionário do Elmo. Mas antes aí desse daí, o Elmo começou a diversificar. Plantava um algodão naquela época, aquele negócio todo. Aí ele começou, um tio dele influenciou ele e lá em Alta Floresta e abriram um supermercado. Em Alta Floresta, o Elmo, sócio com o tio dele, J. Bernal, que ele chamava João Martins Bernal. Isso. E o Elmo, lá em Alta, abriram esse supermercado, lá em Alta Floresta. E eu continuei gerindo isso daí, gerenciando isso daí. Eu era procurador dessa firma, aí depois ele abriu uma filial em Itaúba, certo? Aí ficou. Aí depois ele tinha um parente deles que, propriamente dito, faliu, e eles pegaram a coisa que era Peixoto de Azevedo. Então era 3 supermercados, certo? E eu administrando isso daí, como sempre a parte administrativa e financeira. Era a minha função. Aí e foi até que começou. Tudo que é sociedade, você precisa tomar cuidado, muito cuidado. E tal, sempre tem um deslize, certo? E, bom, separaram, aí o Elmo continuou com a agricultura, certo? Arrendou as propriedades, ele tinha propriedade no Mato Grosso, continua com propriedade no Mato Grosso ainda, Mato Grosso lá do norte, não Mato Grosso do Sul. E a propriedade aqui. Aí, aqui ele plantava, depois ele passou a arrendar. Arrendou, como está arrendado até hoje. E lá no norte também está arrendado também, certo? Então eu continuei com o Elmo. Assim, em março agora, dia 3 de março, faz 51 anos que eu trabalho dentro da família. 69, 69, pode ver que dá 51 anos. 51 anos. Rapaz. É uma vida que eu fiz com eles. E tudo bem, eles foram ótimos patrões para mim. O seu Zé, o Elmo, certo? É isso daí, a minha vida profissional. Beleza. Agora nós falamos do lado de trabalho. Agora nós vamos falar um pouco do lado social. Eu quero que o senhor lembre para mim como o senhor que ficou durante esse tempo todo em Machado, o senhor tem um conhecimento muito grande. Lembra para mim um pouco do comércio de Álvares Machado, pessoas que abriram comércio, que infelizmente fecharam, ou pessoas que trouxe progresso para a cidade e de repente teve que se mudar, alguma coisa. O senhor se lembra de alguma pessoa desse tipo assim, senhor Lício? O senhor pode, para a gente resgatar o projeto? Aqui teve muitos altos e baixos aqui. Aqui a nossa cidade, por exemplo, ela não é totalmente, mas ela foi na questão da população japoneses. Sim. Aqui teve muitos japoneses que abriu comércio, inclusive foram bem sucedidos, alguns bem sucedidos, como Karazawa,
certo? O Shigeo Karazawa, falecido, que está aí a casa Karazawa. O Takashima, bem sucedido, com tecidos também. O Tatebe, que está até hoje, já o mais novo, né? Mais novo, o Tatebe, certo? E teve alguns que se quebraram, como o Takata, negócio de batata, bom, mas então aqui teve muitos. Roberto Seguro, né? O Roberto era meu amigo. Jogávamos futebol juntos. O Roberto mais velho do que eu. Acho que ele é de 36, eu sou de 39, por aí. O Roberto Seguro também foi. Não, é o pai dele. Sim. Ele herdou, propriamente dito, porque o velho Seguro. É ele que fundou a loja de materiais de construção e tal. O pai dele, que é o pai do Roberto Seguro, que é o avô desses dois meninos que estão aí. Estão na frente agora. Aí, certo? Mas eles não houve, assim, um progresso deles, desse pessoal. Certo? O que houve foi o Karazawa, o Takashima. Quando os mercados aqui não era mercado, era armazéns, eram espalhados, tinham vários pequenos que foram se quebrando automaticamente, porque com esse surgimento dos supermercados em Presidente Prudente, foi quebrando esse pessoal. Foi quebrando, porque não tem. Então esse comércio de Machado tornou-se inviável, certo? Você pode ver que só tem o menino lá perto do banco do Bradesco lá, a Aranda lá, aquele lá, que os demais, e o Tatebe. É verdade. Os demais, que tinha um monte de armazéns de secos e molhados. E na época também, né, eles tinha aquela história do povo do sítio que vinha e comprava. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Que era Acabou. O povo do sítio trazia dinheiro para a cidade. Aqui teve o Eduardo Queiroz, certo? Que é onde é o Banco do Brasil hoje. Ali na esquina, que era onde é a farmácia, ali era do avô desse menino que é da farmácia aí, Quintino de César. O Ângelo. Não, o Ângelo é filho do Quintino de César. O Ângelo. O Ângelo. O seu Ângelo. O mais velho, o velho. Ali era o Quintino de César. Olha só. Também vendia para esse pessoal do sítio e tal, e esse pessoal do sítio vinha e comprava aquele negócio todo. Hoje não tem mais. E outra, naquela época era tudo, vendia de sacos, saco de arroz, saco de feijão, saco de farinha, aquele negócio todo, era desse jeito. Pesava, colocava, pesava, carne seca, tinha acho que geladeira na época, tinha muito tempo. Não tinha. Geladeira, fui ver geladeira quando eu estava, isso em 1950 e pouco. Mas poucos tinham. Poucos? Não, começou a querosene. Certo. A geladeira a querosene. Depois a geladeira, porque a maioria das cidades não tinha energia elétrica. Exatamente. Certo? E, por exemplo, eu morei no sítio e tinha uma fartura tremenda, fartura mesmo, mas matava o porco, fazia banha, derretia, punha naquelas latas de 20 litros, certo? E a carne pré-fritada punha ali
Ela não... Não, punha junto. Certo. Ali. A hora que você queria comer uma carne de porco, você entendeu? Aí você ia lá, tirava e esquentava, fritava, terminava de fritar. Era esse, não tinha geladeira. O meu avô morreu com 101 anos. Morreu em 54, 55, uma coisa assim. E nós já estávamos morando aqui na cidade. E carne, o meu pai vinha na cidade, antes de ele falecer, vinha na cidade comprar carne de boi, certo? Certo. Para ele. Então o que fazia? Comprava carne, cozinhava, era cozida. Porque depois de cozida, aí ela não estraga mais. Não estraga mais. Então, pro meu avô não tinha jamais dentes, certo? Então desfiava, ele comia. E carne de frango, que nós tínhamos muita galinha, nós chegamos 1000 e poucas galinhas no sítio, lá e tal, era ovo, carne de porco, carne de galinha, carne de frango e tal, era essas as coisas. Nós não comprávamos nada, praticamente nada. Teve uma época, eu não conhecia, mais ou menos eles me disseram, na época da guerra, não tinha querosene. Até querosene faltava. O nego tinha fila para vir comprar querosene na cidade para acender as lamparinas. Eu não sei quem que deu a entrevista, não me recordo, não sei se o senhor vai lembrar. A pessoa falou que nessa época que faltou querosene, você tinha que comprar o querosene, mas você tinha que comprar uma outra coisa, senão você não levava o querosene. Se o senhor saísse do sítio para vir buscar só o querosene, ele não vendia. Eu não lembro, mas dizer que eu era criança. Era menino, né? 1940 e pouco. Eu nasci em 39. É verdade. Então, mas o querosene teve falta. Farinha, falta. Já pensou? Falta, porque vinha de fora. A farinha não tinha aqui. Então, para você comprar farinha, então o que eles faziam? Era muito fubá. Muita polenta. Isso é bom. Certo? Isso daí foi difícil, foi a vida de mais saudável, assim. Sim. Saudável, porque não se tinha porcaria. Não. E tinha, por exemplo, quem morava que nem eu era privilegiado, porque meus pais, assim, relativamente eram ricos. Meu pai era rico. Então, tinha de tudo. Não faltava comida. É verdade. E quem morava no sítio não tinha miséria. Não tinha miséria. Era mandioca, era batata, era batata doce, quer dizer, tinha. Plantavam e colhiam. Certo? Então... Que é o que você compra hoje, você tinha de fartura no sítio. Às vezes até perdi. Perdia. Não, e eu lembro muito bem, no meio do café, tem as coisas de café, meu pai plantava o arroz, colhia arroz. Não só arroz, como feijão, você entendeu? Que era 12 alqueires ali aqui no coisa. Mas tinha fartura, você não passava necessidade de nada, não. Eu, por exemplo, eu não passei. Quando criança, não passei necessidade, não. Era rico nessas coisas, era rico. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu acho que o senhor não vai conseguir me responder essa, não, porque o senhor é novo. O senhor menino aqui, o Bradesco já existia? Já. Rapaz, nós não conseguimos descobrir que era ali antes do Bradesco. Ninguém consegue responder isso pra nós. Era uma sorveteria. Aê, senhor Ernis, era uma sorveteria? Era, naquela esquina era. E o senhor não vai lembrar quem que era o dono? Se o senhor lembro. Aê, Ernis.
Serafim Lenço. Serafim Lenço. Lenço. Era de Álvares Machado? Era. Ele tinha um sitinho aqui, onde é o asilo ali. Aqui era tudo café ali, aqui. Sim. E a sorveteria era dele. Uma das minhas cunhadas falecida, Sim. filha dele. Olha, que coisa impressionante. Ô, senhor Nísio, e da família dele, tem gente aqui na cidade? Não tem. Não tem mais? Não tem nada. Tinha Imprudente, faleceu. Faleceu. Eram 2. Bisneto? Não. Eu não sei se tem netos Imprudentes. Netos não. Neto, não sei se tem Imprudente ainda. Serafim Lenço. Puxa, né? Ficou registrado, olha só que maravilha. Nós estamos tentando buscar e ninguém conseguiu responder isso para nós, por coincidência. Ali era uma sorveteria. Puxa. Bar e sorveteria. O senhor consegue me lembrar mais para cá o que tinha na época? Nessa época de sorveteria? Na frente tinha que é onde é aquela que vende roupa lá. A Laizinha. Ali tinha um dentista, que não era dentista. O cara era dentista. Não era formado dentista e era considerado. E era bom. É o que extraiu o dente desse pessoal tudo. Eu agora não lembro o nome. Mas eu cheguei até conhecê-lo. Onde é o seu Osmar ali na época? O seu Osmar? Quem que era ali? Eu já era da família do seu Osmar ali. Não, o Osmar... não, ali era o cartório, né? Não é? Não, o cartório era no fundo. No fundo. Que ali onde vende gás, aquele negócio ali era o cartório. O Osmar, não tem o açougue Aranda? Sim. O açougue Aranda? Sim. Para baixo do açougue Aranda, o Osmar mexia com parte... Uma rádio. A rádio. Que era a paixão dele. Isso. Ele. E acho que o Manuel Ortiz, que depois foi para... Ali na Paulista não. Aqui no Paraná, aqui não. Em Luanda. Ali. A esquina. Porque o outro era bar. Agora me veio aqui uma questão aqui. O Matsuda, alguém do Matsuda teve algum mercado, o que teve aqui na época? Era um armazém. É onde que aquele da farmácia até naquele aquela vende roupa ali. Mas a qual farmácia foi no seu Anjo? Não, a farmácia do Maia lá. Ali. E dos dois lados. Depois tinha um açougue. Que ali tinha o armazém, ele vendia e fornecia também. O Matsuda fornecia para esse pessoal do sítio também, certo? E comprava. Principalmente, ele teve uma época que ele comprava feijão no Paraná. Certo. E ele tinha estoque ali de feijão ali, vendia. Bom, o Matsuda tinha um armazém dele. E qual Matsuda que era? É o pai do Jorge Matsuda, o Shishiro Matsuda. Seu Shishiro Matsuda. Que fala um Zé Matsuda, não tem nada em vez de Zé Matsuda. Shishiro Matsuda. Era ele e a dona Odila, né? Não sei. Que é a mãe do Jorge. Certo. Tá viva até hoje. Olha só, tá viva. Tá viva, tá viva. E depois que depois eles pegaram e compraram, tinha aonde que mora o Ailton, o Ailton lá, ali era uma máquina de algodão, de início era algodão, que era do Garibe.
Eles compraram ali e eles começaram a comprar amendoim. Olha só. O Matsuda. E passou para lá, juntou tal, e fecharam aquele armazém. E ali teve a máquina de amendoim do Matsuda. E aonde que loteou ali para baixo da expedicionário ali, que loteou ali e tal, ali também foi máquina de amendoim do Matsuda. Então ali era também. Né? É, o Matsuda, porque o amendoim foi uma força aqui, na época. Os anos 60 e... acabou o algodão, diminuiu o plantio de algodão e passou a ser, o forte ser amendoim. Aí tinha as firmas que já tinham aí, que compravam, que era Anderson, Cleto, que era Sam e tal, o Súniga e o Matsuda, tudo amendoim. Isso gerava bastante emprego. Nossa Senhora! Só que o amendoim assim, para a terra é ruim. Por quê? Porque ela torna-se a terra arenosa, tira a fertilidade da terra, porque ela é um plantio superficial, quer dizer... ela fica só ali na... Isso, e fica arenosa, que foi... Mas aqui teve uma influência muito grande do amendoim, e o Matsuda começou com isso daí, ali. Bom, ele teve armazém, né? Mas o armazém mesmo, o forte mesmo do Matsuda foi amendoim. Então o começo começou tudo ali, então. Começou ali. Olha. Ali aonde mora o fundo, no fundo mora o Luiz. Isso. Que é genro do Matsuda. Isso. A Tereza. Isso. E a frente era o armazém deles. Olha só. Eu acho que era 2 portas ali. E aí dali que ele saiu, foi lá pra cima, onde o Arilton mora ali. Isso é negócio de amendoim. Tudo começou ali com o seu Shishiro, então. Seu Shishiro ele também um empreendedor, também foi um empreendedor, certo? Só que a evolução dali foi depois o Jorge. Sim. O Jorge mais evoluído e tal. Aí eles fizeram sociedade com o Sami, que era cunhado, você entendeu? Certo. Que as 2 mulheres, a mulher do Jorge, a mulher do Shishiro Matsuda e a mulher do Sami eram irmãs. Eles eram cunhados, que morreu a mulher do Sami e a outra ainda permanece viva. E aí eles começaram a se expandir. Deu no que deu. Certo? Foi ali. E começou dali o Matsuda. O Matsuda começou ali. Essa região do sinaleiro. Quem que pôs o sinaleiro ali? Da onde? Ali? Não. Lá no sinaleiro antigo ali. Aqui. Quem que foi o prefeito que pôs ali? O senhor lembra? Quem que foi que trouxe o sinaleiro pra cá? Agora, eu não... Foi o Neném, não foi? Eu acho que já foi recente, não foi? Quando foi o Neném? O senhor não lembra? Não estou lembrado agora quem foi o prefeito que estava na época. E essa região aqui, o senhor consegue lembrar o que tinha aqui na época? A gente está falando muito ali da Avenida das Américas, essa região que vem para casa do senhor aqui, de frente da igreja ali, aquela região que tinha por ali? Nada. Nada? Não tinha nada. Só... Tinha, não. Lavoura era mais pra cá, assim. Mas assim, tinha umas casas velhas e tal. Onde é hoje o salão paroquial, ali tinha umas casas velhas, você entendeu?
certo? Para baixo também ali era muito, não Então tinha. ali já pegava no seu Bartolo também, que era um monte de casa. Isso, casinha alugada, aquele negócio ali. Era ali, Mais ou menos era isso. ali. Agora vamos falar um pouco do social. O senhor foi presidente do asilo? 2 anos. 2 anos. E o senhor depois, mas o senhor permaneceu na diretoria muitos anos ou não? Permaneci bastante tempo, mas como presidente foi 2 anos. O Muniatos Taco, que ele trabalhava no Banco América do Sul, e ele foi transferido e tal, e tinha o Dalmo Bordim, que me auxiliou muito. Dalmo Bordim? Que É irmão do senhor Ivan, alguma coisa assim? Ele mas agora o Dalmo é irmão um dos mais novos do Ivan. E ele também trabalhava no banco. E ele me auxiliou muito, me ajudou muito nisso daí. Porque na época que eu fui presidente do asilo, o asilo vivia em dificuldade. Não tinha nada, ninguém dava coisa. Você tinha que fazer. Não tinha dinheiro Você tinha que fazer isso. Tinha que fazer caixa. Fazer arrecadação. Sim. Você tinha que fazer. E que nós fazíamos? Nós tínhamos o Tateb, tinha alguns armazéns aí que nos fornecia alimentos. Poxa vida. Os açougues, todos os açougues, nós tínhamos naquela época ali, e eles davam, por exemplo, na segunda davam 1 quilo de carne, um açougue, o outro. Isso era mantido o asilo dessa maneira. O asilo era com dificuldade bárbara, certo? Sempre foi. Depois já mudou a coisa, aí começamos, na minha época, consegui fazer uma coisa com o governo federal, começou a vir uma verbazinha, mínima, mas vinha, a prefeitura e tal, e começou a melhorar um pouco, mas no início foi difícil para a gente. O senhor conseguiu verba no governo federal? O senhor conseguiu? Bom, consegui. Pequena verba, tinha um deputado federal e eu entrei em contato e tal, e ele mandou mandar os estatutos, aquelas coisas, então eu consegui. Pouca coisa, mas recebia. Mas ajudava? Ajudava. Um pouco que vinha na situação, né? Foi difícil, mas consegui. Eu fico imaginando assim, hoje já é uma dificuldade grande. Imagine há 40 anos atrás, 30 anos atrás. O senhor foi presidente em que época? 70 e pouco. Então são 40 e poucos anos atrás. Hoje é dificultoso, imagina 40 anos atrás. Rapaz do céu. Como era difícil. E ninguém queria pegar. Tem essa ainda. Você entendeu? Ninguém queria pegar. É o caso, bom, você não me perguntou, mas Santa Casa, por exemplo. Santa Casa foi mais difícil ainda. O senhor foi 2 mandatos de tesoureiro lá, isso? 6 anos. 6 anos o senhor ficou lá? Como tesoureiro. Como tesoureiro. Meu Deus. Era o Nenê, era o provedor, o Branco era vice, Toninho Garcia, o Hugo Yokoyama sempre foi secretário, fazia as atas, aqueles negócios todos, o Hugo. Então, esse foi difícil. Você entendeu? A Santa Casa ainda é muito mais dificultoso para fazer. Nossa Senhora. Não tem comparação. Administrar um dinheiro que não tem. Entre aspas, senhor. É mais ou menos por aí, né? Aí. E você não. E você não pode deixar cair a peteca. Você vai deixar cair a peteca? E nós não deixamos. Nós pegamos numa época ruim mesmo. E que, assim que nós saímos, o sucessor nosso deixou a peteca cair. Que foi chegou a ir para justiça e tal, aquele negócio todo. Mas nós não deixamos. Essa nossa
Ficou gravado. Diretoria ficou gravado. Nós não deixamos cair, não, de jeito nenhum. Mas olha... Nossa Senhora, foi difícil. Barbaridade, nós lutávamos bárbaros, né? Fazia promoções. Agora, uma coisa eu vou falar para o senhor, a população de Álvares Machado sempre ajudando, né, Cianice? Era assim há 40, 30, 50 anos atrás e é assim hoje, né? Não é? O comerciante de Álvares Machado não abandona Santa Casa, não abandona asilo, não abandona, né? Não abandona, não. Todas essas entidades aí, elas foram bem sucedidas através da colaboração do povo. Tanto do comerciante quanto do povo em geral. Que se não fosse o povo colaborar, tinha falido tudo isso daí, não tinha dado em nada, nem Santa Casa, nem asilo, você entendeu? Eu não fui, o meu filho faz parte do Bem Me Quer. Bem Me Quer também outra entidade também, nossa, de maior orgulho, dos maiores orgulhos de Machado. O meu filho faz parte da diretoria. Qual deles? O Sérgio. O Sérgio tá lá. O senhor citou a diretoria da Santa Casa aí, e eu quero aproveitar que dentro dessa diretoria nós tivemos duas pessoas em memória, né? Que é o Hugo, que é o branco, não é isso? E durante esse tempo são pessoas que eu sei que trabalhavam para a comunidade de Álvares Machado, são pessoas que serviam a comunidade de Álvares Machado. O senhor consegue lembrar de mais pessoas que às vezes não participou dessa diretoria, mas que indiretamente ou diretamente ajudava com a Santa Casa, ajudava com o asilo, que não está conosco mais, que está em memória? O senhor consegue lembrar alguns nomes? Eu tenho mais além desses dois aí do branco, que o branco foi fundamental. O branco ajudou muito no asilo. Santa Casa era político tal, mas sempre esteve presente nessas coisas. E o Hugo sempre também esteve presente, certo? Né? Esse daí. Eu tenho um cara que foi também muito colaborador, foi o Coteco. Seu Coteco, bem lembrado, seu Coteco. O Coteco nunca foi político. Não, assim... Nunca foi político, mas era um cara preciso. Quer dizer, você precisava dele, estava colaborando, certo? Teve e tem ainda, ele é vivo ainda, ele não é em memória, não, o Zequinha Coalho. O Zequinha Coalho, ele colaborou muito com a igreja, certo? Fazer quermesse, aquele negócio todo, que vocês sabem, o Zequinha Coalho. Ele começou com essa festa dos motoristas, aquele negócio todo. Você entendeu? Ele está vivo ainda. Zequinha Coalho. Ele é filho do Antônio Humberto Coalho, lá de Alfredo Marcondes, já falecido. Além desse, o senhor lembra de mais alguém? Então, está em memória, que está vivo? Está vivo. O Zé Elídio também foi um grande colaborador. Você entendeu? Mas ele era muito ligado ao branco, você entendeu? Então diretamente os dois faziam uma junção só, o Zé Elídio. E falado em memória, vocês sabem, um dos colaboradores, não por ser meu irmão, mas inclusive tem um nome. A estrada ali é Abílio Notário. Abílio Notário. É irmão do senhor? Meu irmão. Essas promoções que o asilo fazia, quem assava carne, quem fazia isso daí, era tudo ele. Tudo ele. Olha isso. Ele esteve à frente disso daí. Não estou falando para... Não, sim. Ele faz parte da história. Ele faz parte. Ele fez parte da história. Que puseram o nome da estrada lá. Exatamente. Certo? Ele foi muito... E tem alguns outros, talvez tenham passado. Agora, tem alguns, por exemplo, o Pedro Tatizava, que era Quioche Tatizava, ele foi
como farmacêutico, ele foi o médico de Álvares Machado. Seu Pedro está dizendo, olha só. Ele era o médico aqui, porque você não tinha para onde recorrer. Não! Você chegava, você tinha qualquer coisa, você chegava lá, ele te medicava e sabia medicar. Olha só. Ele era uma coisa, ele sempre foi político, certo? Sempre foi político. Mas ele foi, para Machado, ele foi um exemplo. É verdade, o Kiyoshi Takizawa, chamavam de Pedro Takizawa, a farmácia do seu Pedro, vixe, nossa senhora, não tinha essa pessoa, na periferia, esse pessoal do sítio, adorava ele, porque ele chegava lá e ele resolvia o problema, você entendeu? O Anacleto, questão político, ele foi assim, teve bastante influência diante na época que o Suninga foi prefeito, o Arthur foi prefeito, mas era político, você entendeu? Bom, tem seus méritos. Ajudou também. Lógico. Tem seus méritos, mas como poderia não ter ajudado, né? Ele pessoa política para como teve um monte de político aí que não fez nada, pela sociedade. Exatamente. Agora fizeram. Então essas pessoas tem que ser lembradas. O Anacleto é assim, a questão, ele é político, mas é ótimo cara. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor vai me responder, eu sei que o senhor vai responder muito bem e o senhor vai dar sequência nisso. Eu tive o grande prazer, eu e o Gilmar, tivemos um grande prazer de entrevistar o Cabo Irata. Acho que foi uma das entrevistas que eu mais fiquei apaixonado, porque, primeiro, da serenidade dele, da sabedoria dele e da história de Monsenhor Nakamura, que muitos, viu, senhor Neis? Muitos que eu falo, a grande maioria, não sabe a história de Monsenhor Nakamura. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, que o senhor fez parte também lá. Eu faço parte lá. Conta um pouquinho pra gente. O Centro de Pesquisa Monsenhor Nakamura foi inaugurado em 15 de novembro de 73. Certo. Se não me falha a memória. Eu sempre fiz parte. Tenho uma placa de inauguração, pode ver lá que eu estou lá. Como não parei para olhar, mas eu vou olhar. Pode ver lá que o meu nome está lá. Na Santa Casa, lá no fundo da Santa Casa, lá onde tem aqueles coisas de exames lá, tem uma placa lá também. Pode ver que está. Bom, aí isso aí é ideia do Francisco Aru Irata, que é o Cabo Irata. Ele era cabo, depois sargento e agora está aposentado, deve ser tenente, né? Parece como segundo tenente. Uma coisa assim, certo? Todas as coisas que ele esteve, ele me chamou para ser tesoureiro. E eu sou tesoureiro desde aquela época. Estou saindo agora que eu falei para ele que eu não tenho mais condições então, ele sempre foi meu amigo, barbaridade, amigo meu, é gente boa, finíssimo, assim, até um tanto ingênuo. Coração bom às vezes, né? Demais. E o Irata, nossa senhora, bom. E o Irata, falando no Irata, eu fui pelo Dom Augustinho, e aí nós ficamos sem, não sei se está dentro do coisa. Pode falar. Nós ficamos sem padre em Álvares Machado. Ficou sem padre. Mais de 2 anos. Aí veio o Dom Augustinho como bispo.
o Dom Augustinho vinha celebrar, trazia o Padre Carmelo, que é falecido. Padre Carmelo, conheci o Padre Carmelo. Então, gente finíssima também. O expedito não era ainda, não era padre, ele era seminarista e depois ele passou a ser diácono. Mas vinha celebrar aqui. Esse expedito que o senhor está falando é que está na Vila Emília. Está na Vila Emília? É aquele moreno lá. Aquele moreno, sei, sim. Então, esse daí ajudou aqui. Aí, o Dom Augustinho pegou e na história que eu conheço, é só eu e o Irata, nomeou nós como como que se fala? Administrador paroquial. Administrador paroquial. Eu e o Irata. A minha parte era mais finanças e o Irata mais ele religiosa, isso, né? Então, ele era mais orador, o senhor era mais não, meu era mais a finanças e cuidava do patrimônio, por exemplo. Então, e nós ficamos 2 anos. Puxa vida, 2 anos? Anos, como até vir um novo padre. Faltou pouca coisa para 2 anos, né? 2 anos, estou falando em números. E quem que veio na oportunidade, senhor Nito? Aí trouxeram o Padre Jorge. O Padre Jorge falecido. O Padre Jorge estava em Prudente, mas ele não era da diocese de Prudente, era da diocese de Lins. O Padre Jorge, ele estava em Três Lagoas, porque Lins, a diocese de Três Lagoas pertence a Lins. Não sei se ainda tem. Essa Então, o Padre Jorge estava em Prudente, no asilo, não é asilo, na casa de coisa de São Rafael. Certo? Certo. E aí, ele tinha vindo para cá, mas há pouco tempo estava lá, o Dom Augustinho mandou ele para cá. Pediu para ele vir para cá. Quando ele ficou, acho que 4 ou 5 anos, eu não lembro mais o tempo que ele ficou aqui. O padre foi o que deu, mudou o sentido, porque estava dispersa, a igreja estava dispersa. Estava. Quer dizer, sobre a nossa direção, nós tínhamos, mas o que era? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem aí, sentido. o Padre Jorge pegou muito batalhador, dividiu essa questão de setores aí que existe hoje. Foi ele que fez. Foi ele que fez, ele que iniciou isso daí. Formou 12 setores da cidade e distribuiu a cidade em 12 setores e começou. Foi aonde que expandiu, porque a igreja estava acabada. Puxa. Estava acabada. Não tinha mérito de nada. Você entendeu? Porque o anterior, principalmente o anterior, que era o Padre João Pedro, que era maltês, de Malta, espiritualidade ele não tinha nada, ele era um ótimo padre, assim, pessoalmente, amigo e tal, mas espiritualidade ele não tinha. Inclusive ele saiu daqui, foi embora e casou. Esse padre Pedro Paulo, um Muxude, uma coisa assim. E estava disperso, quer dizer, criando essas seitas e religiões, crescendo. Lógico, aí vai mesmo. Foi crescendo e tal. Aí o Padre Jorge mudou o sentido da coisa. Aí depois do Padre Jorge, aí veio o Dom Maurício. Já veio o Dom Maurício. O Padre Maurício. Que era padre. E depois o Padre Sérgio. Que era seminarista dele, não é? Era, seminarista dele. Então, aí que foi que mudou o sentido da igreja. O senhor já embalou na igreja? Então vamos chegar lá.
Nessa época, quando o padre Jorge chegou, a igreja, como é que ela era? Ela era aquela antigona? Antiga. Não, essa daí mesmo. Sim, que depois foi demolida a parte e tal. Mas não era aquela de madeira ainda? Não. Já era a de madeira, eu conheci de madeira. Mas eu era muito criança. É paralela a essa daí do lado de lá. Era pequenininha e tal. Isso daí era na época do padre Vicente Fontanetti. Vicente Fontanetti, é isso mesmo? Que tem a rua, o nome dele aí, exato. Vicente Fontanetti. Aqui teve vários padres. Esse padre Vicente Fontanetti foi o que me batizou. É o primeiro padre que teve aqui. Depois teve o Gazola, padre Gazola, teve vários outros. Aí teve em 1962, 61, 62, o padre Ladislau, um ótimo padre, alemão. Eu falei polonês, alemão. Antes dele, o padre Francisco Wilter, também alemão. Olha só, então tivemos dois alemães aqui. Ali, dois, o padre Francisco Wilter e depois o padre Ladislau. O padre Ladislau era uma cabeça espetacular, você entendeu? Só que eu não tive convívio com ele, porque eu não estava aqui. Eu conhecia ele. O senhor estava em Miranda? Isso, 62, 63 e tal. Aí quando eu voltei para cá, em 68, era o padre Jaime. Que também casou, né? Casou. Ele daqui, ele foi transferido para Prudente, para Catedral. Sim. Certo? E lá, a secretária dele, que hoje é a esposa dele. Olha só. Ele tem 2 filhos, acho que os 2 não estão no Brasil, estão no exterior. O padre Jaime, boníssimo, Nossa Senhora, em bondade, não tinha igual, espiritualidade e tal. Bom, teve a infelicidade ou felicidade, sei lá. Ia ser infeliz, né? E ele foi para Prudente, chegou lá, ele acabou casando. Aí depois ele foi embora para São Paulo e tal. Ele tem 2 filhos, 2 homens. Mas não tá, acho que nenhum dos 2 está no Brasil. Então, já são, ele é mais velho que eu. Senhor Nísio, e o senhor é ministro de Eucaristia há quanto tempo? Eu fui investido em 15 de agosto de 1973. 15 de agosto de 73. Eu acho bacana para as pessoas lembrar a data. Eu acho muito bonito isso. 15 de agosto. Na época, quem que era o padre, então? O padre Jaime. Aí o senhor foi investido em 73. Mas aí o senhor, porque o senhor teve a gente vai chegar lá, mas o senhor teve um grande tempo ajudando a administrar a igreja na época, né? Todo esse período. Na época... Antes de mim ser investido ministro de Eucaristia, eu sempre participei, porque, não sei, pediam para mim, né? Porque eu tinha, assim... bom aceitamento. Boa aceitação da população. Então, tinha uma reforma, Ernesto, você vai ajudar, você vai administrar isso daí e tal. Eu sempre participei. E quase sempre fui tesoureiro tal, da igreja e tal. Foi todo esse período até 2004, aqui. Até 2004. Como é que foi feito esse salão aqui? Isso daí foi 2 anos de construção. O padre Sérgio. Era o padre Sérgio, né? O padre Sérgio. E o padre Sérgio chegou, reuniu o pessoal e falou que o salão estava deteriorado, estava
perigoso, inclusive tinha... Eles moraram lá? Perigoso. Aí o padre Sérgio falou assim, nós temos que construir um salão novo e tal, e fizemos uma reunião e tal. Aí o padre Sérgio, vamos construir, tal. Aí, vamos construir. Só que, na época, nós só tínhamos o dízimo. Para construir com o dinheiro do dízimo, ia ser difícil. Então, falamos, vai ser difícil, mas vamos lutar. Aí o padre Sérgio pegou e jogou na turma. Quem que vai assumir aí? Ninguém quis assumir. Assumia a responsabilidade do puxar a frente. Aí o padre Sérgio falou, Ernesto, você puxa a frente. Eu não quero. Não. Se você não, então não vai ter salão paroquial. Eu falei, tudo bem, eu posso até ajudar, mas eu quero as pessoas da minha confiança. Aí eu pedi o Pedrão, que é falecido, Carlucci, o nome dele é Antônio Carlucci. O Irata fazia parte também. Pedi várias pessoas, o Isaac e tal, que me assessorasse, você entendeu? E nós pegamos e enfrentamos a coisa. E fomos fazendo com dificuldade e tal, aqueles negócios todos, algumas promoçõezinhas, pequenas promoções, porque não tinha. Aí quando foi no final, não tinha mais jeito, aí que nós fizemos a rifa de um carro. Foi aonde que nós terminamos. E aí, o padre Sérgio queria que terminasse, porque o Dom Maurício, o Dom Agostinho tinha deixado, tinha vindo esse Zé Maria. E o Zé Maria tinha dito que ele ia sair, que o padre Sérgio ia embora. E aí o padre Sérgio falou, Ernesto, vamos acabar. Ué, como nós vamos fazer? Aí eu peguei o meu sobrinho, Zé Carlos. Sim, Zé Carlos. Falei, era gerente do Banespa. Cheguei e falei, Zé, você tem prestígio, você me ajuda, nós vamos fazer uma rifa. Aí surgiu a ideia e tal, eu falei assim, e não pode ser pequena, tem que ser pouca gente e bastante dinheiro. E levantar rápido, né? Levantar rápido o dinheiro. Levantar rápido. Aí surgiu R$500 o número. Mas podia fazer em 3 parcelas, dividir. E foi aí que nós conseguimos fazer. Nós tínhamos uma proposta de 100, passou de 100. Olha que beleza. Compramos um carro, zero, e demos de prêmio. Foi aí que... E aí, assim que inaugurou e tal, o padre Sérgio foi embora. Inaugurou em 2003, 2004 ele foi embora. Em 2003 inaugurou, em 2004 ele foi embora. E a rádio? Como que foi a rádio? Porque nós entrevistamos o padre Sérgio, ele contou. Ele falou assim, um dia... Ele falou a história. Ele falou, Elcio, você não sabe a dificuldade que foi para trazer a rádio. Ele falou, o Ernísio passou por isso, o Ernísio vai poder te responder. Como que surgiu a ideia, senhor Ernísio? Surgiu a ideia dele. Dele não, é porque presidente Bernardes, Santo Anastácio tinha a rádio. Sim. Que era esse padre que está hoje, que é Monsenhor Zé... da Catedral. Catedral, eu sei. Ele era lá de Santo Anastácio, tinha uma rádio em Santo Anastácio, e ele tinha. E tinha um pessoal de Bernardes que estava querendo também uma rádio e tal, e influenciaram o padre, o padre Sérgio em fazer uma rádio.
Aí, reunião, tal, aquele negócio todo, tal. Eu não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada. Vai, Padre Sérgio, vai o Ernie de novo na frente desse negócio da rádio. E aí foram 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho. E fazer papelada, Dentel, São Paulo, Brasília. Eu cheguei aí em Brasília. O senhor Padre Sérgio falou. Para conseguir, nós arrumamos conhecimento com... Ele ainda é deputado, eu não lembro agora, não estou lembrando o nome dele. E ele nos orientava, você entendeu? Mostrava o caminho, tal. Ele, a secretária dele, e nós fomos caminhando, vamos lutando, tal, fazer aquela papelada. Aí os nomes, pusemos o primeiro nome, tinha o nome de São José, no nome, era tal. Eles não aceitaram. Não aceitaram? Não. Comunitária, São José. São José de Alves Machado. Não. Aí não. Primeiro, recusa, faz toda a papelada de novo. Você entendeu? E aquele tempo. Não é a facilidade que tem? Não. Internet. Era datilografia. Eu tinha que fazer essas atas todas. Nossa Senhora. Fazia papelada, levava lá, ia no Dentel lá em São Paulo, chegava lá, olhava, eles olhavam, analisavam, deixava lá, daí eles ligavam, isso aqui está faltando, não sei o que, volta. Já vai bater tudo de novo. Porque não tem, hoje você põe você põe no computador, acabou. Você salva, sua arruma já era. Acabou. E aquele tempo não estamos. Manda na hora, né, seu Início? Manda na hora. E outra, você imprime na hora e já manda, já faz. Agora não. Antigamente não, era tudo datilografado e tal. Eu lutei muito para fazer isso daí. E aí fomos lutando, até que chegou um ponto que mudou o nome, que eu nem lembro mais, mas era não sei o que, comunitária São José, uma coisa assim. Não aceitaram, de jeito nenhum. Pusemos um outro nome, também não aceitaram, você entendeu? Porque tinha que ser rádio comunitária sem vínculo com qualquer entidade. Então aqui a rádio chama Vida FM. E quem será que deu esse nome, você lembra? Não, aí foram eles depois. Já foi na gestão do pessoal do Padre Jandir já. Isso, porque nós estávamos em sentido de saiu a rádio comunitária. A documentação ficou pronta. Pronta, mas só que aí depois esse daí não é fictício, é fantasia. Fantasia, exatamente, é fantasia. É nome fantasia, porque a rádio comunitária tem um nome lá, Entendi. Nós queríamos pôr Maricá, é um nome bíblico e tal. Mas aí eles puseram. Então, aí foi em 2004 que veio o certificado de funcionamento. O Padre Sérgio contou na entrevista dele que chegou a documentação, estava tudo certo, a rádio estava pronta, ele foi embora e o Padre Jurandir assumiu. Isso, eu entreguei a documentação para o Padre Jurandir. Exatamente. Que nós queríamos que chegasse antes, mas não chegou. Chegou depois. Demora mesmo. Esse tipo de coisa. Não, 7 anos lutando, Nossa Senhora, aí uma briga aí, outra. É difícil, não é fácil não. Mas está aí, lutou, conseguiu e venceu, né? Vou dar 2 nomes para o senhor elabora aí.
Dom Maurício, que era o Padre Maurício da época, Padre Maurício aqui na época. Hoje é Dom Maurício. Hoje é Dom Maurício. Arcebispo de Botucatu. Exatamente. E eu sei que ele tem bastante história aqui, que o senhor era muito junto com ele. E o Policate. Gostaria que o senhor falasse dessas duas pessoas para mim, por favor. Dom Maurício não tem uma pessoa assim, por exemplo, numa questão de padre, não tem. Eu não conheci um cara. Ele deixava de comer, você entendeu? Porque ele não comia carne. Uma das coisas, ele não comia carne. E ele deixava muitas vezes de comer para dar para o pobre, coisa. Ele tinha esse negócio. Ele acolhia também. Ele acolheu um tal de Manuel, era um bêbado, um coitado, um bêbado. Ele acolheu esse cara na casa dele, certo? Não tinha preconceito, não tinha nada. E o cara era dormia no cemitério, esse cara. Lá, esse Manuel, preto. E ele acolhia e tal. E gente finíssima, o Dom Maurício, Nossa Senhora, a espiritualidade dele era muito grande. Até hoje é. E eu admiro ele como padre, como ele foi bispo em Assis. Uma das coisas que ele fez, depois que ele foi nomeado bispo, ele chegou em Assis, tinha a diocese de Assis menor do que a de Presidente Prudente. Bem menor. Foi maior porque nós pertencíamos a Assis. Isso, bom, ficou essa parte. E ele chegou lá em Assis, ele tinha 3 padres que não correspondia. Um parece que bebia, o outro tinha problema de tal, 2, o outro de dinheiro, tal, não correspondia. Ele chegou e suspendeu os 3 padres. Chamou na coisa e falou assim: vocês, a partir de hoje, vocês estão suspensos da coisa. Vocês continuam sendo padre, vão receber o vosso salário, vão vir todos os meses aqui receber e tal, mas enquanto vocês não seguir a linha, não sanar esse problema, vocês não vão mais celebrar, certo? Ele consertou, entendeu? O Dom Agostinho era enérgico. Dom Agostinho eu admiro, o falecido Dom Agostinho, porque também tinha personalidade. E ele fez e melhorou o Dom Maurício. E Dom Maurício celebrava, ele detestava rico. Uma das coisas, não é detestava. Ele, por exemplo, os ricos não gostavam dele. Não gostavam dele, não, porque ele falava abertamente na igreja sobre o rico, certo? Eu, para falar dele, o tempo que eu tive, acho que, se eu não me engano, teve 5 anos aqui. Convivi os 5 anos, ajudei ele, todos os padres eu ajudei. Depois que eu estive aqui, todos eles, sem exceção, todos eles eu procurei ajudá-los, você entendeu? Então o padre Maurício, né, o Dom Maurício, gente finíssima, gente boa. E o Policate? O Policate era um cara boníssimo, simplicidade demais. Ele já acompanhava o Dom Maurício, o padre Maurício, e depois acompanhou o padre Sérgio em todas as
celebrações que fazia no sítio, nas capelas, o Policate ia junto. Sempre ajudando, um cara boníssimo também, certo? Simples, bom, de uma espiritualidade muito boa também, o Policate. O Policate, assim, era meu amigo também, meu amigo e tal. Ele ajudou muito, principalmente o padre Sérgio. E o padre Sérgio? Isso é fora de série, né? Padre Sérgio. Todos os padres, todos. Ele é ótimo. E ele tem um grande privilégio, que ele é santista também, né? Não. Ele pesa bastante, né? Ô, senhor Nísio, vamos falar um pouquinho, pra gente encerrar a nossa entrevista. Eu quero que o senhor fale para mim de uma coisa que eu acho que marcou a cidade de Álvares Machado, que era o alto-falante da igreja. Como que surgiu isso aí? Isso já vinha muitos anos, certo? Surgiu antes de eu começar a anunciar. Certo? Aí, quando eu vim para cá, como eu tinha uma boa dicção, sim, convidaram para mim anunciar. E eu, praticamente, era quase só eu que anunciava os falecimentos. Eu ia lá, a secretária pegava o nome, eu ia lá e anunciava. Tocava a música da Ave Maria, a cidade parava, né? Parava. E tem mais uma coisa. Anunciava lá no bairro Ouro Verde, lá se ouvia. E aqueles aqui na cidade que não ouvia, pelo menos ouvia a música e perguntava para o outro falava, morreu fulano. Exatamente. Aqui todo mundo ficava sabendo quem morreu, como hoje não sabe. Não é. E quantos amigos meus faleceram, que foi anunciado, que eu não sei, não fiquei sabendo. Então, tocava, muitas vezes... a pessoa parava. Na hora que tocava a música da Ave Maria, o cara já sabia que era um falecimento. Parava tudo. Falava um falecimento. Era então, durante um período que eu... O senhor ficou falando isso aqui uns 10 anos, 15 anos? Mais, hein? Foi mais, né? Mais, porque até 2004, quando o padre Jurandir chegou, ele disse que ia acabar. E aí depois que veio a rádio, ele falou, acabou. Acabou, porque a rádio ia fazer o... né? E que não faz. Que não faz. Você entendeu? Faz aquele que está ouvindo a rádio. Exatamente. Alto-falante da igreja e outra... O senhor anunciava uma vez só ou o senhor anunciava mais? Não, era 3 vezes. 3 vezes, senhor? 3 vezes. Tocava a música, eu anunciava, tocava mais um pedacinho, anunciava, tocava mais um pedacinho, eu anunciava novamente. 3 vezes. Às vezes e tal. E não era 3 vezes, era... Que coisa impressionante, né, rapaz? Ia lá no... Pessoas do Ouro Verde chegavam, ouvia. Rapaz. Quantas pessoas do Ouro Verde, outros lugares aí falavam assim, eu ouvi você hoje, tal. Quer dizer, ouvia. Certo? E daí faziam era ótimo para a cidade, você entendeu? Foi muito bom mesmo. Foi muito bom. A rádio foi... A rádio não, o alto-falante, e é uma pena, porque esses caras que anunciam aí, tá certo, anunciam, mas acontece que ele passa aqui nessa rua, a rua de trás, sabe? Às vezes passa nenhuma e não passa nada. Não ouve. Muitas vezes eles passam lá, a pessoa que está aqui não ouve, certo? E assim por diante. Quantos amigos... morreu um amigo meu, a mulher dele, depois que morreu, que foi anunciado, ele morava em Prudente, e ela chegou e falou assim, brava comigo, era meu amigo mesmo. O senhor não foi no meu hora? Você não foi. Eu falei, eu não fui, eu não sabia. Como? Mandei anunciar e tal. Eu falei, me desculpa, não sabia. Adolfo Rodrigues.
Que coisa. Ele, e amigo particular do senhor? Era amigo, trabalhou, ele foi gerente de um supermercado do Elmo, lá em Itaúba. E eu trabalhava, quer dizer, amigo e outro, conhecido. Ele faleceu e a mulher dele, a Zélia, não sei se ela está viva ou ela faleceu, acho que ela faleceu já também. Chegou para mim brava, sabe o que é brava? Falei, mas eu não fiquei sabendo. E não adianta. O senhor não ia? Lógico, um cara desse eu ia. Então a rádio não, o alto-falante era preciso na nossa cidade. Irene Michelini Notário. Quanto tempo de casamento? Nós casamos em 60. Ela morreu em 2018. 2018. 68 anos. Não, 58 anos. Agora, no dia 23 agora, de fevereiro, se ela estivesse viva, nós estávamos fazendo 60. 69. 70, né? 60 anos. 60 anos, né? 60 anos. 60 anos. Foi uma vida. É uma vida. Não. Senhor Nísio, o senhor teve 3 filhos, que o senhor falou no começo, o Sérgio. O Sérgio é o mais velho. O mais velho, O Paulo César e o Celso Antônio. Celso Antônio. O senhor tem quantos netos? 6. 6 netos, bisnetos o senhor tem já, não? Não. Não, né? Não. Netos. Só tem um neto casado. O senhor tem um neto casado. Só, mas não tem filhos. Não tem filho. Ele mora em Araçatuba. Eu tive a felicidade Sim. de todos os meus filhos têm faculdade. Sim. Os 2 primeiros são engenheiro mecânico. O Sérgio trabalha em Premac. Sim. O Paulo César é engenheiro mecânico, trabalhou muito tempo de engenheiro mecânico e tal, e agora é perito judicial. E o Celso fez ciências contábeis. Ele trabalhava no banco, era obrigado aí ele tinha parado de estudar, mas como ele chegou a ser gerente administrativo do Banco América do Sul, eles forçaram ele a terminar o estudo. Aí ele pegou e fez a faculdade. Foi a melhor coisa que ele fez. Ciências contábeis, só que não exerce. Que ele saiu do banco e hoje é vendedor de peças. Você conhece ele? Conheço, lógico. Então, os 3. E os 6 netos, dos 6, aquelas 2 ali, ó, todas as 2 são advogadas. Essa tem a OAB, essa daqui. A outra está tentando a OAB. O mais velho, que é o filho do Sérgio, ele é engenheiro químico. Poxa. Trabalha na Ionomoto, é uma firma lá em Valparaíso. E o filho do Celso, o mais novo, que é irmão daquela lá, ele é engenheiro civil, já formado. Maravilha. Tem o Vitor, que é filho do Sérgio, está fazendo engenharia química também em Maringá. E o outro está fazendo... Está estudando lá na casa em Tatuí, um curso técnico. Sim. Você entendeu? Porque se você tiver uma especialização hoje, dependendo, você consegue mais do que ter uma faculdade. Exatamente. É isso aí mesmo. Certo? Então todos, graças a Deus, meus 3 filhos são formados e tem 4 formados, 4 netos formados já em faculdade e 2 estão encaminhados. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Nísio, nós falamos bastante, o senhor contou a vida do senhor, contou a história da cidade, do que o senhor conhece, contamos sobre a igreja, de tudo que foi feito. E o senhor, como pai, como marido, como filho, como vô, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali. O Gilmar vai fixar no senhor
E eu gostaria que o senhor mandasse um recado para os jovens em geral de hoje. O que eu posso falar para os jovens é o seguinte: nós estamos num mundo completamente desvariado. E que o jovem, se ele... Bom, em primeiro lugar, os pais dos jovens têm que orientá-los, como eu orientei meus filhos, como tem muitos pais que orientam, tal. Mas se eles não tiverem orientação, que eles tenham a cabeça no lugar, porque a droga está aí, está à mercê de todo mundo, e isso daí não leva a nada. Eles precisam saber disso, que isso daí não leva a nada. Eu fiquei sabendo ontem de uma pessoa amiga até, que foi preso, foi pego distribuindo maconha, distribuindo droga. Isso daí me dá um sentimento mal. Por quê? Porque não leva vantagem, mesmo se for por questão de dinheiro, não vai dar em nada. Se for por questão de prazer, também não vai dar em nada. Então, que eles tenham a cabeça no lugar e não vá para esse caminho. E segundo, o estudo é fundamental para todos os jovens, é o ensino. Se ele não tem a educação que eu já falei, não tem a educação dos pais, que ele procure através do ensino, que o ensino fortaleça ele nessa questão. Porque se não tiver uma boa formação, nós brasileiros não vamos ter bons governadores, não vamos ter bons administradores, como está hoje. Nós temos, porque os negros só pensam em dinheiro. Esses nossos governadores, esses nossos deputados, senadores só pensam em dinheiro. Eles não pensam na educação do povo, na saúde do povo, você entendeu? Que é o fundamental, principalmente o estudo. Porque se você não der estudo para esse povo fica à mercê do mundo. Do cara que quer, que vai te trazer a droga, vai trazer... O jovem é o futuro, né? O jovem é o futuro de todo o país, não só do Brasil, como de todos os países. Aonde existem os países que são bem fundamentados na escola, é diferente. O respeito é diferente, tudo é diferente. Então, o que eu falo para os jovens é o seguinte: eles se cuidem, e a prostituição está aí, você entendeu? E hoje, meninas com 13, 14 anos se engravidam aí, e depois deixa aí os filhos para os pais, para os avós e tal, aquele negócio todo. Quer dizer, não é isso, não é assim que se faz. Então, é isso que eu digo. Estude e respeito pela coisa. Se eles fizerem isso daí, vamos para frente. É isso aí, pessoal. Hoje tivemos o grande prazer de entrevistar seu Hernísio Miguel Notário, essa pessoa extraordinária que nos concedeu essa entrevista, nos recebeu aqui em sua casa. Seu Hernísio, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, muita saúde para o senhor, paz e muito sucesso que o senhor sempre teve. O senhor é uma pessoa maravilhosa, o senhor é um exemplo. Obrigado, obrigado pelo elogio, porque eu não mereço tanto assim, não. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima terça-feira, que Deus abençoe vocês, estaremos juntos na próxima terça. Aguardamos, contamos, esperamos você. Até mais, um abraço!